Meu nome é Neko, eu sou uma pessoa gênero, sou VTuber e também autista. E hoje eu quero falar sobre os requisitos diagnósticos do autismo. Mas, Neko, o que significa requisitos diagnósticos? Em resumo, significa que você pode ter 250 sintomas de autismo, mas se você não tem esses, você não é autista. Tipo, é literalmente o requisito para você ser diagnosticado como autista. Se você tem uma lista com 1.500 sintomas de autismo, mas não tem esses, você pode ser qualquer coisa, mas você não é autista. E lembrando que eu não sou profissional da saúde, eu sou autista diagnosticado e isso é o que me passaram, né? Os profissionais que me diagnosticaram me passaram e eu queria transmitir a informação adiante. Bom, aqui estão eles. Os critérios do diagnóstico de autismo são separados em 3 pontos. 1, 2, 3, 4, 5. Em 5 pontos. O ponto A diz que tem que ter deficiências persistentes na comunicação e na interação social. E aqui alguns exemplos. Enfim, vou explicar. Basicamente, o ponto A diz que você tem que ter alguma deficiência de comunicação. Mas isso não necessariamente significa que você não sabe falar ou você fala mal. Mas que, por exemplo, você tem dificuldade em entender pista social. Por exemplo, a pessoa vira e fala, nossa, o lixo tá cheio. E aí você fala, nossa, é verdade. E ao invés de ir lá e tirar o lixo. Então alguém ironicamente fala, nossa, que bonito, hein? E aí você fala, oh, obrigado. Um exemplo pessoal é quando a minha esposa tava brincando comigo e falou que Spy Family, que era um anime que a gente tava vendo na época, entrou em ato porque o estúdio pegou fogo. Ela falou, tipo, full brincando. E a gente nunca mais assistiu, porque eu achei que era verdade. Até que uns meses depois eu virei e falei, nossa, será que o estúdio já se recuperou? Aí ela, ué, se recuperou do quê? Ué, do incêndio. Também a dificuldade de se conectar com emoções das pessoas e as suas próprias. Muito raramente, a menos que você esteja chorando, eu vou conseguir perceber se você está triste, só olhando pra você ou só conversando com você. Então, tipo, eu não consigo perceber se você tá bem, eu não consigo perceber se alguma coisa mudou. Às vezes eu consigo perceber que você não tá agindo normal, se eu tenho um grande convívio com você. Mas eu não vou saber dizer o que que é e eu vou acabar me culpando por isso, porque eu não sei por que que você tá esquisito. Às vezes pode ser literalmente nada. Mas tem uma coisa estranha e é isso aí. Mas se eu não tenho um convívio longo com você, você pode ter, sei lá, alguém morreu na sua família, você tá em luto profundo e eu vou chegar em você e falar, haha, você viu o jogo de ontem? Porque eu não sei se você tá bem, eu não consigo olhar pra você e pensar, nossa, essa pessoa não está bem. Não dá, não consigo. Expressões faciais, expressões corporais, tudo isso é um mistério pra mim. Eu tenho muita dificuldade em comunicação não verbal. Inclusive, teve uma vez que um chefe meu deu bronca em mim e ele tava falando, tipo, meio numa passivo-agressividade e eu tava levando super a sério, eu tava olhando assim pra ele. Aham. Aí minha esposa virou e falou, mas você entendeu o que ele quis dizer com essa conversa? Falei, que... não. E outra coisa é que eu também nunca sei o que eu tô sentindo, então eu não consigo expressar os meus sentimentos. Eu não sei se eu tô com fome, eu não sei se eu tô triste, eu não sei se eu tô com ansiedade, eu não sei se eu preciso ir no banheiro. E aí a pessoa olha pra mim e fala, nossa, mano, você tá tão pra baixo, o que que foi? E eu não sei. Eu não consigo falar porque eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. E eu também não vou conseguir expressar, mesmo se eu souber. Por exemplo, nossa, eu tô morrendo de fome. Eu vou chegar assim e falar, nossa, você tá com fome? Enfim, eu já enrolei bastante. Vamos lá pro requisito B, que é o padrão restritivo e repetitivo de comportamento. Isso, inclusive, na minha análise do meu diagnóstico, foi uma das coisas que eu mais pontuei, digamos assim. Enfim. O que que é padrões restritivos e repetitivos? Eu não consigo nem pronunciar isso. Só pelo nome, as pessoas devem pensar, é fazer steaming, né? Ficar mexendo os braços, ficar, tipo, se movimentando, não conseguir ficar quieto, usar extintores. Bom, isso também, mas não é só isso. Por exemplo, você ficar meses seguidos, 24 horas, ouvindo a mesma música em loop, é um padrão restritivo e repetitivo. Você jogar sempre o mesmo jogo, sempre com o mesmo boneco, do mesmo jeito. Repetição na fala, eu sei que eu tenho alguns vícios de linguagem, mas é muito além do normal, tá ligado? É tipo, o tá ligado, Enfim, é aquilo que você... Enfim, também é uma coisa que eu falo muito. É tipo também, tá vendo? Padrões restritivos e repetitivos podem existir na linguagem também. E é muito mais forte do que só um vício de linguagem. Inclusive, eu acho que a ecolalia entra como um padrão restritivo e repetitivo. Teria que perguntar pra minha psicopedagoga. Inflexibilidade na rotina, por exemplo. Todos os dias eu acordo às 7 horas. Se um dia eu acordo às 8, o meu dia acabou.
eu nunca mais vou conseguir fazer nada da minha vida e eu sou uma pessoa triste, eu vou ficar na cama pelo resto do meu dia e acabou tudo. Acabou tudo. Uma vez eu ia visitar meus pais, então eu tenho a rotina até hoje, de todo sábado, não necessariamente todo sábado, mas sempre que a gente vai de sábado lá na rodoviária, pega o ônibus cedinho e vai na casa dos meus pais. E nesse dia, a gente acordou um pouco depois, então, tipo, atrasou. E a gente perdeu o ônibus. Cara, eu desabei tanto, tive um meltdown tão forte que a minha mãe me ligou preocupada. Por que que eu tava chorando tanto, sendo que a gente só perdeu o ônibus. Aí comprou outra passagem e fomos depois. E tem também os rituais, como por exemplo, aqui em casa eu sempre vou sentar na minha cadeira e eu vou pela frente da mesa, não vou pela trás da mesa. Se eu for pela trás da mesa, eu me sinto muito desconfortável, eu fico muito mal. Eu tenho que levantar, passar pela frente da mesa e sentar no mesmo lugar de novo. Na casa dos meus pais, eu também tenho uma mesa fixa, uma cadeira fixa, na mesa de comer, e a minha esposa tem que sentar do meu lado. Então a gente puxa, a gente quebra tudo ali, pega a cadeira, põe a outra cadeira do lado, eu sento na minha cadeira e ela senta ali. E não pode ser diferente. E também inflexibilidade na fala, tipo, na conversa em si. Tem um problema muito grande que eu não consigo conversar sobre coisas que não são parte do meu interesse. Por exemplo, se você chegar aqui em mim e falar: Oi, como vai? Tudo bom? O clima tá legal hoje, né? Tipo, eu vou perder totalmente o interesse em conversar. Ao ponto de me fazer mal estar conversando com você. Porque a gente não tá falando sobre nada que é um interesse especial meu ou algum hiperfoco. A gente tá, tipo, falando sobre coisas que eu não queria estar falando sobre, tá ligado? Inclusive, esse foi um desafio muito grande no nosso relacionamento. No meu e com a Luna, mas a gente acaba se entendendo. E também a hiperreação, né, aos ambientes, às coisinhas que acontecem, pai e tal, como por exemplo, eu ter chorado, ter, tipo, literalmente uma crise de meltdown porque eu perdi um ônibus. E entra também na questão de padrões restritivos, a questão da sensibilidade sensorial, hipersensibilidade ou hipossensibilidade, que você, tipo, não sente nada, tipo, nossa, tá sentindo esse cheiro horrível, muito forte, aí a pessoa, não. No meu caso, eu sou hipersensível. Inclusive, eu adoro SMR por causa da minha hipersensibilidade sensorial. Me dá uns arrepios muito bons. Eu já enrolei demais, então vamos pro C. Os sintomas devem estar presentes nas primeiras etapas do desenvolvimento. Ou seja, você tem tudo isso, mas você não tem esses sintomas desde que você era criança, você não é autista. E apesar de prever que as pessoas podem sim estar mascarando, ainda é um requisito que desde criança você mostre alguns desses sinais. Quanto à minha fase de infância, eu não tenho muito o que falar, porque eu não tinha muito uma autoanálise. Mas, segundo a entrevista que a psicopedagoga fez com a minha mãe, e com as fotos e vídeos da minha infância que ela mandou também, ela atesta que eu tive, sim, sinais de autismo, digamos assim, desde que eu era criança. D. Tá tampando a minha cara. D. Os sintomas causam prejuízo clinicamente significativo nas áreas social, ocupacional ou outras áreas importantes no funcionamento atual do paciente. Por exemplo, na época de escola, eu desenvolvi ansiedade, TAG, que é transtorno de ansiedade generalizada, e depressão, como comorbidades por causa dos prejuízos que eu já tinha do autismo, como, por exemplo, isolamento social, ou ficar sobrecarregado sensorialmente e não conseguir mais fazer nada, não ficar mais produtivo de forma alguma. O burnout autista, as crises nos banheiros, o medo do futuro, o medo de ir pra escola, a falta de vontade de fazer qualquer coisa na minha vida. Às vezes que eu abandonei a escola, a dificuldade de entender qual que é o meu lugar no mundo, por que que eu tô me sentindo que eu sou um erro. As crises do nada, a falta de vontade de fazer as coisas do nada, os hiperfocos me impedindo de dormir, de comer, de pensar no que eu tenho que pensar, de fazer as coisas que eu preciso fazer. Minha vida social sendo arruinada porque eu não consigo conversar com as pessoas se elas não falam exatamente das coisas que eu quero conversar. A dependência emocional exagerada, a extrema baixa autoestima, ficando extremamente vulnerável para as pessoas me usarem como elas quiserem, me colocando em risco por absolutamente nada, a incapacidade de lidar com a minha própria realidade, as tentativas de me mandar de F, as tentativas de abuso de bebidas, a romantização do meu estado mental deplorável, enfim, muitos prejuízos, até hoje, na verdade. E por fim, essas perturbações não são melhores explicadas por deficiência cognitiva ou atraso global do desenvolvimento. Eu acho que esse é autoexplicativo, na verdade. Por exemplo, a sua dificuldade na comunicação é explicada, sei lá, por falta de vitamina? Se for, não é autismo. E esses foram os requisitos diagnósticos. Lembra, se você tem
300 bilhões de sintomas de autismo, mas não tem esses daqui. Sim, tem que ter todos. Você não é autista. Valeu!